O senhor e a senhora Luca têm 7 filhas. Cada filha tem um irmão. Você pode dizer quantas pessoas há nessa família? A resposta correta é 10. O senhor Luca, a senhora Luca, 7 filhas e um irmão. O Dr. Lúcio é um químico mundialmente famoso. Ele acaba de chegar a Londres para participar de um seminário internacional de ciências. Na manhã seguinte, a faxineira do laboratório encontrou o Dr. Lúcio inconsciente no chão. Um dos 6 assistentes do laboratório envenenou o químico. Os nomes dos 6 assistentes são Austin, William, Oscar, Léo, Dago e Roberto. Para resolver este caso, os gerentes do laboratório chamaram o detetive local, o Sr. Smith. O Dr. Lúcio deixou um bilhete misterioso sobre a mesa. Aqui está o que ele escreveu: 76-20-44, 71-20-16. Após ler o bilhete, o Sr. Smith pediu à polícia que prendesse 2 criminosos. Quem são eles? O Oscar e o Austin. Lembra que o Dr. Lúcio é químico? Ele criptografou os nomes de seus inimigos usando a tabela periódica pendurada na parede. O Dr. Lúcio melhorou e voltou ao seu trabalho no laboratório. Ele convidou um jovem cientista, o Oscar, para uma entrevista de emprego. Seu currículo era bom demais para ser verdade. Então, o Dr. Lúcio decidiu checar o raciocínio lógico do Oscar. Ele pediu que resolvesse um quebra-cabeça de números. O Oscar resolveu essa tarefa imediatamente. E você? Aqui está uma pequena dica. Você deve ler este quebra-cabeça da esquerda para a direita e de cima para baixo. Pergunta 1. Quais são as próximas 2 linhas de números? E pergunta 2. Por quê? Aqui está a resposta. A linha 3 representa 2 números 1. Então, a linha 4 fica 1, 2 e 1, 1. A linha 5, portanto, é 1, 1, 1, 2 e 2 1s. Usando a mesma lógica, podemos agora decodificar a linha 6. 3 1s, 2 2 e 1 1. A linha 7 é 1 3, 1 1, 2 2 e 2 1s. O Dr. Lúcio passou mais um enigma para seu novo funcionário. Como um homem pode passar 8 dias sem dormir? Você pode ajudar o Oscar a decifrar isso? A resposta correta é facilmente, porque as pessoas dormem à noite. No porão, o Dr. Lúcio descobriu que alguém havia roubado sua última inovação, uma roupa de super-herói. Ele interrogou 3 suspeitos. Jack, o faxineiro, disse: "Fiquei limpando o chão dos corredores a manhã toda. Ainda não entrei no seu escritório." Pedro, o assistente de laboratório, disse: "Eu estava trabalhando em meu próprio projeto. Além disso, não tenho a chave do seu escritório particular." E a esposa do Dr. Lúcio, a Helena, disse: "Você nunca me conta nada sobre o seu trabalho. Como eu saberia o que roubar?" O Dr. Lúcio tirou impressões digitais do armário onde estava a roupa, mas encontrou apenas suas próprias impressões digitais. Quem roubou sua invenção? Foi a Helena. Ela é a única que está usando luvas. Após um breve interrogatório, a Helena confessou que havia vendido a roupa para o maior inimigo do Dr. Lúcio, o Dr. Phillips. O Dr. Lúcio foi pegar sua invenção de volta. Um guarda assustador o parou na entrada e pediu uma senha. Você pode ajudar o Dr. Lúcio a descobrir o código? Veja esse sinal na parede. Você deve reorganizar essas letras para soletrar uma única palavra. Portanto, a senha correta é uma única palavra. O Dr. Lúcio entrou no prédio e se viu em um lugar estranho guardado por 2 pessoas. Um dos guardas sempre diz a verdade, enquanto o outro sempre mente. O doutor não sabe quem é quem. Ele pode fazer apenas uma pergunta para escapar. O que ele deveria perguntar? Que porta o outro guarda diria para eu escolher? Se ele perguntar ao guarda que fala a verdade, ele diria que o outro guarda apontaria para a porta perigosa. E se ele perguntar ao guarda que sempre mente, ele diria a porta oposta do guarda que diz a verdade e apontaria para a porta perigosa. Em ambos os casos, ambos os guardas apontarão para a porta perigosa. E então, o Dr. Lúcio deveria escolher a outra porta.
O Dr. Lúcio entrou na sala ao lado e viu este grupo de cientistas. Você consegue identificar algo estranho nessa imagem? Cada um dos 4 cientistas tem uma fatia de pizza na mão, mas apenas 3 pedaços estão faltando na caixa. O Dr. Lúcio entrou no consultório do Dr. Phillips. A sala estava vazia. Você pode ajudá-lo a encontrar algo suspeito? Tem alguém escondido na ventilação do teto. De repente, o Dr. Lúcio viu o Dr. Phillips voando com seu traje de super-herói. Ele agarrou o Dr. Lúcio, o levou ao topo de uma montanha e o deixou lá sozinho. O Dr. Lúcio olhou ao redor e encontrou 3 túneis. Há um leão raivoso e faminto no primeiro túnel. Um grande incêndio aguarda no segundo túnel. E o terceiro túnel leva a um covil de dinossauros. Qual caminho ele deve escolher? O terceiro, os dinossauros foram extintos há milhões de anos. O Dr. Lúcio chegou a uma vila e pediu um copo de água ao velho fazendeiro local, Ricardo. O Ricardo disse que estava com problemas para dividir a sua terra entre seus 2 filhos. Ambos os filhos têm sido muito bons para ele, e agora o único desejo do Ricardo é tratar seus filhos com justiça e dividir suas terras igualmente entre eles. Mas o problema é que a Terra tem uma forma estranha, portanto fica difícil dividi-la em 2 metades iguais. O Dr. Lúcio disse: "Eu tenho uma ideia. Vamos garantir que a Terra será dividida de uma maneira que satisfaça os 2 filhos. Você consegue adivinhar o que ele tem em mente?" Tudo que o Ricardo precisa fazer é pedir a um de seus filhos para dividir a terra em 2 partes e também dizer a ele que o outro filho terá a opção de selecionar uma dessas 2 metades. Dessa forma, ambos evitarão qualquer truque e dividirão o terreno igualmente. O Dr. Lúcio estava sentado no restaurante local. Ele estava triste porque havia perdido sua carteira durante suas aventuras. Ele notou que um homem ao lado puxava um maço de notas de 100 do bolso. O Dr. Lúcio se virou para o cara rico e disse: "Ei, eu tenho um talento incrível. Conheço quase todas as músicas que já existiram." O cara rico riu. O Dr. Lúcio então disse: "Eu estou disposto a apostar todo o dinheiro em sua carteira que eu posso cantar uma música de verdade com um nome feminino à sua escolha." O homem rico riu novamente e disse: "Ok, que tal o nome da minha esposa? Helga Fiona Mary Rose Holmes." Essa noite, o homem rico voltou para casa pobre e o Dr. Lúcio voltou para casa rico. Que música ele cantou? Parabéns para você! Os aldeões contaram ao Dr. Lúcio várias lendas sobre a floresta local. Ele gostava de histórias assustadoras e decidiu ir lá e ver por si mesmo. Ele partiu à noite e logo chegou à floresta. Então, notou uma pequena loja nas proximidades. O vendedor disse: "Ei, amigo, não vá para essa floresta sem equipamento. Leve essa poção mágica. Ela fará qualquer monstro assustador adormecer por 10 horas." O Dr. Lúcio comprou uma garrafa e continuou sua viagem. Ele vagou pela floresta por várias horas, mas não viu nada de misterioso. O Dr. Lúcio estava prestes a sair antes do amanhecer. Alguém apareceu na frente dele. Um par de vampiros que se alimentam de humanos e uma sereia que caça as pessoas usando seu canto. Então existem 3 inimigos, mas o Dr. Lúcio tem apenas uma poção. O que ele deve fazer? O sol nascerá em alguns segundos e os vampiros fugirão. Portanto, ele deve derramar a poção na sereia. O Dr. Lúcio encontrou um castelo abandonado. Assim que entrou, alguém trancou a porta. Ele descobriu 3 saídas, mas todas eram perigosas. O primeiro caminho estava cheio de lobos famintos, era impossível passar. A segunda passagem era guardada por 5 robôs aspiradores de pó reprogramados para caçar humanos. E a terceira passagem estava cheia de lava derretida. Que porta ele deve escolher? A segunda, os aspiradores de pó podem ir atrás dele, mas são bastante inofensivos. Finalmente, o Dr. Lúcio voltou para sua cidade natal. Ele também é professor universitário. Infelizmente, ele não teve tempo suficiente para preparar a próxima aula.
Portanto, propôs aos alunos esta lição complicada. Não havia dever de casa, tarefas ou testes, mas havia um teste final que teria apenas uma pergunta. Quando todos receberam o teste, era uma folha de papel em branco com uma pergunta: o que é risco? A maioria dos alunos conseguiu responder, mas apenas um aluno mereceu a nota máxima. Isso é estranho, porque ele só escreveu uma palavra. O que ele escreveu? Sua resposta foi isto. O Dr. Lúcio fez uma viagem de negócios a Viena. Ele estava muito nervoso porque ia encontrar uma senhora com quem namorara na faculdade, a Jane. Ela também é uma cientista que atualmente está trabalhando em pílulas de imortalidade. Por isso, pediu ao Dr. Lúcio que viesse e a ajudasse. Assim que ele entrou em seu escritório, ele soube que algo estava errado. 3 zumbis estavam de pé na sala. Você sabe qual é a ex-namorada dele? Dê uma olhada na mão do Dr. Lúcio. Ele tem uma tatuagem T mais J. Então a namorada dele é o segundo zumbi, pois tem uma etiqueta no pé que diz Jane.